Já parou para pensar no que aconteceria se, exatamente agora, no meio de um dia comum, sem qualquer aviso, as pessoas simplesmente começassem a ficar cegas? Você está atravessando a rua e alguém para no meio do caminho porque deixou de enxergar. Um motorista abandona o carro no sinal. Pessoas pegam o celular para ligar para alguém e descobrem que não conseguem ver mais a tela. Em poucos minutos, o barulho aumenta, as pessoas se repetem, ninguém entende o que está acontecendo. Não só uma pessoa, não só um grupo, todo mundo. Então, em questão de horas, aquilo que parece impossível deixa de ser exceção e vira realidade. Como seriam as ruas quando ninguém mais soubesse para onde ir? Como seriam os encontros quando ninguém pudesse conhecer o rosto do outro? O que aconteceria com as regras que seguimos sem perceber, com a forma como convivemos e com tudo aquilo que mantém a vida em sociedade funcionando? O que sobraria da sociedade? Quem continuaria sendo solidário? Quem passaria a pensar apenas em si mesmo? E principalmente, quem nós realmente somos quando desaparece aquilo que organiza boa parte das nossas relações? O olhar. Para uma sociedade que enxerga além dos olhos, existe uma pergunta que atravessa toda a obra Ensaio sobre a Cegueira. O que acontece com as pessoas quando aquilo que sustenta a forma como vive desaparece? Publicado em 1995 pelo autor português José Saramago, o livro usa uma situação completamente impossível para fazer perguntas extremamente reais sobre o comportamento humano. Na década de 90, o mundo vivia um momento de transformações econômicas e sociais muito intensas. Questões relacionadas ao crescimento das desigualdades, ao aumento do individualismo e a forma como as pessoas conviviam dentro de estruturas sociais começaram a ganhar cada vez mais espaço nas discussões públicas. E Saramago observava tudo isso. Só que, em vez de escrever um livro diretamente sobre política e sobre desigualdade, ele escolheu um caminho diferente. Ele imaginou uma epidemia de cegueira. No começo da história, um homem estava parado no trânsito vivendo um momento completamente comum, quando de repente percebe que não consegue mais enxergar. Mas o estranho é que ele não vê escuridão. Ele descreve aquilo como uma espécie de branco absoluto, uma treva branca. E esse é apenas o primeiro caso. Pouco a pouco, outras pessoas também começam a perder a visão e a situação sai totalmente de controle. Os infectados são colocados em isolamento e, aos poucos, aquilo que parecia ser uma tentativa de proteger a população acaba revelando algo muito maior do que uma crise sanitária. Porque o verdadeiro centro do livro nunca foi a cegueira. O verdadeiro centro sempre foi o ser humano. Ensaio sobre cegueira pertence à literatura contemporânea e apresenta características muito marcantes do pós-modernismo. Isso aparece no livro porque Saramago pega uma situação impossível e usa ela como uma forma de observar como as pessoas realmente agem quando tudo aquilo que parecia normal começa a desaparecer. Ao longo da história aparecem críticas às instituições, reflexões sobre a condição humana, questionamentos sobre aquilo que entendemos como civilização e uma ideia constante de que talvez nossas certezas não sejam tão sólidas quanto imaginamos. Porque quando todos ficam cegos, desaparecem também muitas regras que parecem permanentes. Aquelas que seguimos quase sem nem perceber no dia a dia, como o jeito que nós sentamos, falamos ou até seguramos os talheres quando estamos em um restaurante considerado chique, tentando corresponder a um comportamento esperado porque sabemos que estamos sendo observados. Mas, sem o olhar do outro, essas convenções começam a perder força, e surge a pergunta: quanto daquilo que fazemos é realmente nosso e quanto existe apenas porque alguém está vendo? E é nesse ponto que aparece uma das interpretações mais fortes da obra. Talvez a cegueira não seja física, talvez ela seja metafórica. Talvez Saramago esteja tentando dizer que muitas vezes já vivemos sem enxergar o sofrimento dos outros, sem enxergar a desigualdade, sem enxergar os próprios defeitos, sem enxergar como nossas ações afetam o que está do nosso lado. E existe uma curiosidade muito interessante sobre como esse livro surgiu. Saramago contou que a ideia apareceu quando ele estava sentado em um restaurante observando o comportamento das pessoas ao redor. Ele percebeu como grande parte das nossas atitudes acontece porque sabemos que estamos sendo vistos. Existe uma maneira esperada de se vestir, de falar, de ocupar espaço e até de demonstrar emoções. Então ele começou a pensar: se tirássemos o olhar das outras pessoas, o que sobraria? As estruturas sociais continuariam existindo? As pessoas ainda seriam educadas? Ou será que muito daquilo que chamamos de civilização depende apenas da possibilidade de sermos observados? Essa pergunta acabou dando origem ao livro inteiro, e o jeito como ele escreveu reforça ainda mais essa ideia. A obra tem aproximadamente 312 páginas, mas não possui capítulos divididos ou numerados. O texto é escrito em grandes blocos contínuos, quase como se o leitor estivesse sendo levado junto pelos acontecimentos. Além disso, as personagens não têm nomes. Ninguém é apresentado como alguém específico. São apenas o médico, a mulher do médico, o primeiro cego. Como se Saramago estivesse dizendo que essa história não pertence a nenhum lugar e nem a uma pessoa. Ela poderia acontecer com qualquer um, inclusive com quem está ouvindo isso agora. Quando foi publicado, o livro recebeu muitos elogios, mas também gerou estranhamento. Algumas pessoas interpretaram a história literalmente como um cenário apocalíptico. Outras acharam a escrita difícil por conta das frases longas dos diálogos sem aspas e do ritmo diferente do que estamos acostumados.
Mas talvez esse desconforto seja parte da experiência, porque olhar de verdade para aquilo que somos nunca foi uma tarefa simples. E talvez essa seja justamente a provocação que Saramago queria deixar. No final das contas, enxergar não é só abrir os olhos, é perceber, é reconhecer, é escolher não ignorar. Então fica a pergunta: se um dia perdêssemos a visão, será que deixaríamos de enxergar? Ou descobriríamos que nunca estivemos realmente vendo?